Olá a todos, aqui é o professor Gabriel, do curso de Física do Macau Solidário. Vamos para a nossa aula 8, tá? No qual nós resolveremos alguns exercícios sobre eletricidade básica e alguns conceitos de eletrostática, tá? Mas só para a gente revisar, pessoal, vamos voltar para a gente relembrar o que foi visto, tá? Então, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos como, né, se dá, né, a corrente elétrica e a tensão, e que isso basicamente se dá pela passagem de carga elétrica, né, ou seja, de uma imensa quantidade de elétrons que eles vão se movendo, né, entre os átomos, né? Então nós vimos a primeira lei de Ohm, que ela relaciona corrente, tensão e resistência elétrica, e vimos também o que? Circuitos em série e circuitos em paralelo, né? E como eu consigo obter a resistência equivalente do meu circuito, propriedades da tensão, da corrente, nesses casos e etc. Então, para quem não se recorda muito do que nós vimos na aula anterior, peço que volte lá no vídeo da aula anterior e dê uma olhada nesses tópicos, porque nós vamos usar bastante esses conceitos nessa aula aqui de hoje, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício. Ele é um exercício que caiu no Enem, tá? Então vamos lá, é um exercício bem atual. Então, o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas consiste em uma associação mista de resistores, tá? Eu acho que eu não mencionei o que é isso, mas uma associação mista, pessoal, é uma associação que tem o que? Um circuito em série. Opa, perdão, pessoal. Em série e paralelo, tá? É isso que significa. Bom, cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando conjunto, tá? Esses conjuntos são associados em série, né? Ó, então aqui ó, nós temos a ligação em paralelo, tá? E isso aí é associado como em série, né? Por que em série? Porque ó, esse circuitinho aqui ó, em paralelo ele está ligado em série com esse aqui, que está ligado em série com esse aqui, tá? Então é exatamente por causa disso que nós temos uma associação mista, tá? Após vários dias de uso, a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam após a queima da L2, os brilhos das lâmpadas serão, tá? Aí, pessoal, lembra que eu comentei com vocês uma coisa importante, tá? O que significa brilho da lâmpada, tá, pessoal? O brilho da lâmpada, pessoal, ele está ligado com a corrente, tá? Então, para eu verificar se o brilho vai ser mais intenso, a corrente irá ter que aumentar. Se o brilho for menos intenso, significa que a corrente diminuiu, tá? Então, basicamente, a gente vai ter que verificar o que vai acontecer com a corrente nesses dois casos, tá? Lembrando que a fonte de energia podemos chamar de V, né? A fonte de energia ou a força eletromotriz ou a tensão aqui da bateria V, né? E aí a gente vai analisar duas situações. A primeira situação é que está tudo funcionando, tá? Na situação onde está tudo funcionando, como que ficaria a minha resistência equivalente? Tá? Lembrando que cada lâmpada aqui, pessoal, é a mesma coisa que uma resistência elétrica. Então, por exemplo, entre esses dois aqui, ó, nós temos uma ligação em paralelo, tá? Como que eu calculo a resistência em paralelo quando eu tenho dois resistores? Quando eu tenho o quê?
o produto pela soma. Então, ficaria L1 vezes R dividido por L1 mais R, tá? Idem aqui para esse cara aqui, né, ó. Só que aqui o que muda é que a gente teria da lâmpada 2. Opa, aqui é L2. E idem para esse cara aqui, né, ó. Né, eu teria, vou chamar de resistência equivalente 3, que é o L3 vezes a corrente, dividido pelo R3, ou mais a resistência, perdão, dividido pelo R3 mais a resistência. E aí, a minha resistência equivalente, ela seria a soma dessas aí, né? Por quê? Porque depois, todos esses aí, né? Porque quando eu substituo eles por uma resistência, seria como se eu tivesse 3 resistências em série, né? E aí, para a gente encontrar a resistência equivalente total, basta eu somá-las, né? Eu somo todas essas resistências aí. Então, aqui eu teria L1R dividido por L1 mais R, mais L2R dividido por L2 mais R, e o L3 vezes R dividido pelo L3 mais R, tá? Então, aqui eu teria a resistência equivalente com todo o meu circuito funcionando, ok? Tudo bem, pessoal? Agora, se, ó, vamos olhar então a segunda opção. Na segunda opção, nós teríamos o que? O L2, ele se queima. Se o meu L2 se queima, pessoal, o que acontece? Seria como se o meu fio, ó, ele arrebentasse aqui, ó, onde eu estou marcando com esse xizinho. Se ele se arrebenta aí, o que eu teria? Toda a minha corrente que chega por aqui, ela vai passar somente pelo quê? Pelo resistor, ok? Ela só vai passar pelo resistor. Então, com isso, a gente teria o quê? Teria um circuitinho basicamente assim, né, pessoal? Ó. Que aqui a gente teria a resistência equivalente 1, que a gente calculou ali em cima. Aqui a gente teria somente a resistência, porque a lâmpada queimou. E aqui eu teria a minha resistência equivalente 2. Aqui é a fonte de tensão. Beleza? Aí, pessoal, a minha resistência equivalente seria o quê? Eu vou chamar essa aqui de 1, vou colocar 1 aqui em cima, tá? Só para a gente diferenciar. Seria a soma deles, né? Ó. Mais o R, mais a resistência equivalente 2, tá? E a minha resistência equivalente 2 seria o que? O L1 vezes R dividido por L1 mais R, mais o R, mais o L3 vezes R dividido por L3 mais R. Bacana, né, pessoal? Ok? Aí a gente tem que lembrar da primeira lei de Ohm, tá? Então nós achamos a resistência equivalente no caso em que tudo está funcionando e no caso em que o quê? A lâmpada L2 queimou, tá? Como que a gente calcula a corrente, né? Porque o que importa para a gente saber é a corrente. Daí a gente lembra da primeira lei de Ohm. Qual que é a primeira lei de Ohm? Ela estabelece a relação entre corrente, resistência elétrica e tensão, né? E essa aqui, né? Ó. Então veja, a tensão da bateria, pessoal, ela é a mesma, né? Porque é a mesma bateria que está ligada. Então veja que o que vai me dizer se a corrente é maior ou não é a minha resistência elétrica total, tá? Então, por exemplo, se a minha resistência ela aumentar, o que vai acontecer com a corrente?
ela cai, porque eu vou estar dividindo por um valor menor. Então aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter que verificar qual dessas resistências aqui é maior, tá? Nós vimos na aula passada que quando nós temos um circuito em paralelo, a resistência equivalente ela é menor do que as resistências aqui. Então, ela vai ser sempre menor que R, sempre menor que o L2, tá? Então, consequentemente, esse termo aqui, ó, que é a associação desses dois termos, ele vai ter um valor menor que o R e também menor que o L2. Consequentemente, como aqui no nosso caso em que o L2 se queima nós temos o R, a resistência equivalente do meu caso 1, ela vai ser o quê? Menor que a resistência equivalente no caso em que o L2 se queima, tá? Por causa disso, entendeu? Porque aqui nós temos uma associação em paralelo e aqui nós temos o R. E nessa associação paralela, nós sabemos que o valor vai ser menor que o R. Então, como a resistência equivalente no caso 1 é menor que a do 2, nós podemos falar que a corrente no caso 2, né, ela vai ser superior ao do caso 1. Perdão, ela vai ser inferior, né, porque é inversamente proporcional, né? Como a resistência equivalente do 2 ela é maior que do 1, a corrente vai cair. Tudo bem? Ou seja, a corrente que sai aqui da fonte, ela é menor para o meu circuito do qual o L2 se queima. Ok? Então, ó, o brilho das lâmpadas serão os mesmos? Não. Mais intenso? Não. Menos intenso? Sim. É o que nós vimos, né? Quando a gente tem o L2, a resistência equivalente aumenta e, consequentemente, a corrente cai. E aí tem as opções aqui embaixo, que é menos intenso para L1 e menos intenso para L3, né? Ou mesmo para L3. Aí, pessoal, basicamente basta a gente lembrar do que acontece, né? Ó, não faz sentido essas duas alternativas. Por que não faz sentido? Porque, ó, esse vermelhinho que eu vou desenhar, pessoal, é a corrente que a gente calculou lá. Quando a corrente ela vai passar pelo circuito paralelo, parte vai vir para cá e parte vai vir aqui para baixo. A gente fez um exercício sobre isso. Mas aí depois o que acontece, pessoal? Essa corrente se junta novamente. Então a mesma corrente que entrou aqui, ela vai sair. E consequentemente, essa corrente vai ser a que vai entrar aqui e vai sair aqui. Ou seja, o efeito que eu tenho sobre as lâmpadas, ele é o mesmo. Não faz sentido eu ter um efeito diferente para esse circuito aqui, tá? Então, a D e a E não tem sentido algum de serem a resposta. Nós vimos que a resposta correta é o quê? Menos intenso, porque a minha resistência equivalente aumenta quando o L2 se queima, tá? Então essa aqui seria a resposta, tá, pessoal? Vamos para o exercício 2, então, pessoal. Então, esse aqui também é um exercício de Enem. Veja que é um tema que eles gostam de cobrar bastante no Enem, tá? Então, a preocupação com a sustentabilidade faz com que se procurem cada vez mais métodos eficientes para a economia de energia elétrica. O procedimento que se pode adotar é a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED nas residências. Uma lâmpada incandescente que opera 8 horas por dia foi substituída por uma de LED. Elas apresentam 60 watts e 80 watts
de potência nominal de consumo. Então, ó, vamos lá. Nós temos a lâmpada incandescente e o LED. O tempo de funcionamento para as duas é o mesmo, que é o quê? 8 horas, tá? A incandescente, ela possui uma potência nominal de 60 watts, enquanto a LED possui uma potência nominal de 8, tá? Ele quer saber a redução do consumo de energia elétrica em kWh obtida durante 30 dias, ok? Então, pessoal, primeiro a gente precisa saber o tempo para esses 30 dias. Se ela consome 8 horas por dia, para eu saber o tempo total, eu tenho que multiplicar pelo número de dias, ou seja, vezes 30, que daria um total de 240 horas. Ou seja, por mês, essas lâmpadas elas permaneceriam 240 horas ligadas, ok? E aí, pessoal, nós temos que lembrar o conceito de energia, tá? O conceito de energia basicamente é multiplicar a potência pelo tempo, ok? Só que aqui, ó, ele está falando uma coisa importante, isso aqui é em quilowatt-hora. Então, eu preciso passar isso aqui para quilowatt. Para fazer isso, eu divido por 1000. E aqui, consequentemente, eu terei uma potência de 0,06 kW, ok? Aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Divido por 1000, vai dar 0,008 kW, tá? Bom, aí, ó, vai ficar a potência em quilowatts vezes o tempo, ó, quilowatt-hora, então é o tempo em horas. 240, tá? Vou fazer uma continha aqui rapidinho, né, ó, 24, 12, 1440, só que é 0,006, né? Então eu vou ter que dividir esse cara aí por 100, dá 14,4 kWh. Ok? Tudo bem, pessoal? E aí a gente faz o mesmo cálculo para a lâmpada de LED. Vai ficar 0,008 vezes 240. Podemos fazer o mesmo cálculo aqui, né? Ó, 32, 2 vezes 8 é 16, dá 19, que dá 1920, ok? Só que aqui eu tenho que dividir por 1000. Então, a minha energia consumida seria de 1,92 kWh, se eu fiz as minhas contas corretinhas aí, né, pessoal? Ok? Então, ó, ele pergunta a redução do consumo. A redução, pessoal, vai ser o quê? A diferença de um para o outro. Então, a redução seria o tanto que eu reduzi minha energia, que seria o que eu estaria, né, consumindo se minha lâmpada fosse incandescente, menos o que eu tenho se minha lâmpada fosse o quê? De LED. E aqui nós teríamos um valor, né, se vocês resolverem essa conta aqui, de 12,48 kWh. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa D, tá? Então, é um conceito bem simples, bem fácil, tá, pessoal? É basicamente vocês multiplicarem a potência pelo tempo. Só não pode se esquecer de fazer essa conversãozinha de unidades. Bom, vamos para mais uma, tá? Essa aqui também é questão do Enem, tá? Só que acho que é do Enem de 2022, se eu não estiver enganado. Então vamos lá. Carregadores elétricos são projetados para fornecer energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são: aí tá a entrada
para quem não sabe, isso aqui significa que é uma entrada de corrente alternada. Pode ser de 100 a 240 volts. Essa é a corrente que entra e essa é a frequência ali da rede, né, que ele opera, tá? Isso é o que entra no carregador. Na saída você vai ter o que? Uma corrente contínua com uma tensão de 5 volts e uma corrente de 1000 mA, ok? Tudo bem? Essa bateria, e aqui tá as características da bateria do celular, né? Imagino eu, né? Ou bateria do aparelho, né? Não falo do que é 1,5 volts. E isso aqui, pessoal, eu não expliquei para vocês, mas é um conceito importante, que é a capacidade, né, da bateria. Essa capacidade, pessoal, ela é dada em ampere ou miliampere hora, que é o que? Ela nos diz quantas horas ela consegue fornecer uma determinada corrente, ok? Então, para você achar essa capacidade da bateria, você sempre multiplica, igual a unidade aqui, ó, a corrente pelo número de horas máximo, né, que essa bateria funcionou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui não é a solução do exercício. Mas imagina que você olha lá alguma determinada bateria e ela tem a capacidade de 10 ampere hora. O que significa isso? Significa que se minha corrente, por exemplo, for de 1 ampere, significa que ela vai conseguir funcionar o quê? Né, ó, vou colocar aqui, ó. Chamar a capacidade de C, chamar de CAP aqui, só para não confundir. E esse aqui é o tempo. Então eu teria aqui, ó, CAP é igual a corrente vezes o tempo. Então significaria, pessoal, que ela conseguiria funcionar ininterruptamente, ou seja, seguidamente, por 10 horas, né, ó, que corta aqui, ó. Então ela conseguiria funcionar 10 horas sem parar, seguido, né, nessa condição de 1 ampere. Agora, se eu, por exemplo, se eu tivesse lá, precisasse de uma corrente de 10 ampere, né, aí esse tempo em que essa bateria ficaria ligada diminuiria, né, ó. E aí ficaria o quê? 1 hora. Entendeu? Então é isso que significa essa capacidade da bateria, ok? Então o tempo que essa bateria pode permanecer ligado varia de acordo com a corrente, né, que você está aplicando, tá? Então nesse caso aqui a capacidade da bateria é de 4.000 mAh. Aí ele está perguntando, usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada em hora tá? Então, ó, qual que é a corrente máxima do carregador? Tá aqui, ó. É a saída, né? Que é o que vai sair dele. E qual que é a capacidade da bateria? 4.000 mAh. Aí, pessoal, é só você fazer a mesma conta. A capacidade é a corrente vezes o tempo. Então, o tempo é a capacidade dividido pela corrente. A capacidade é 4.000 mAh e a corrente aqui do meu carregador máximo é 1000 mA. Então, ó, corta o zerinho aqui, ó. Nós teremos que será necessário 4 horas para recarregar essa bateria. Ou seja, a alternativa C, tá, pessoal?
Então, pessoal, veja que eu não consegui explicar tudo que tem de elétrica naquela aula, mas eu trouxe alguns exercícios importantes aqui para a gente revisar uns conceitos que não deu tempo da gente ver, tá? Porque se eu ficar aqui também, vocês vão cansar, né? A gente não vai fazer muito exercício e tem muita coisa, né? Não tem como conseguir resumir tudo, tá? Esse outro exercício, por exemplo, é também de um conteúdo que eu não consegui, não deu tempo de eu explicar, que é a segunda lei de Ohm. Então, eu vou até aqui passar para vocês ela, tá? Para que ela serve a segunda lei de Ohm? Para estimar a resistência elétrica em fios, cabos, né? Ok? Porque meu fio ele não é totalmente ideal. Então, conforme o elétron passa por ele, ele tende a ter uma resistência, a perder um pouco de tensão, né? Então, a segunda lei de Ohm quantifica isso em termos da resistividade, que é uma característica que depende basicamente do material, né? É a resistência do material à passagem de elétrons, né? Ou seja, a passagem de corrente elétrica, de tal forma que quanto menor, significa que o meu material ele é mais condutor, tá? Isso aqui é dado em 1 metro. O L é o comprimento do fio, né? Em metros. E o A é a área da seção do fio, tá? Vou explicar o que é isso aqui já, pessoal, só terminar de escrever. Okay? Tenho certeza que tem gente que gosta de escrever aí, né? Então, é bom para o pessoal que gosta de escrever e dar um pause e dar uma escrevida aí na forma, tá? Bom, então, pessoal, a área da seção do fio, imagina que você pega e corta um fio. Você vai ter algo desse tipo aqui, né? A área da seção é essa. Ixi, tá meio bugado aqui, hein, pessoal? Não tá indo. Essa linha da seção aqui, ó. Ok? Que, para quem não se recorda, é a área de um círculo. Ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o raio é a distância do centro à extremidade, tá? Beleza? Então, com isso, a gente consegue fazer esse exercício aqui. Então, em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes. Então, ele já colocou aqui uma informação importante. Ele utilizou um par de fios de cobre de área de seção reta igual a... então, ele forneceu a área, tá, pessoal? 4 milímetros quadrados de 28 metros de comprimento total, desde o quadro de distribuição até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição, vamos chamar de V1, é 220 volts. E a resistividade, perdão, até usei a letra errada aqui, do fio de cobre é o que? 1,7 vezes 10 a menos 8, 1 metro. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é a mais próxima de, tá? Então, pessoal, o que é isso, tá? Lá na saída do quadro, o eletricista mediu e disse que tem uma tensão de 220. E aí vai ter toda uma fiação com essas características, né? O comprimento de 28 metros, a área de 4 milímetros quadrados, que ela vai chegar até a torneira, né? E devido a esse fio, a esse grande comprimento de fio, nós temos uma resistência elétrica do fio.
Ou seja, não tem como esse 220 chegar no 220 aqui na torneira, né? Ok? Então, como que a gente calcula essa resistência do fio? Pela segunda lei de Ohm. Aí, pessoal, é basicamente substituir ali resistividade, o comprimento e a área. Só que a área, pessoal, está em milímetro quadrado. Como que eu passo para metro quadrado? Quem pensou aí, divide por 1000, tá errado, tá errado. Para eu passar 1 milímetro para metro, pessoal, realmente, eu divido por 1000, né? Ficaria 0,01, né? Ou a gente pode colocar aqui, ó, para facilitar, ó. Só que é o que? Ao quadrado. Então, se é ao quadrado, precisa levar os dois lados ao quadrado. Então, 1 milímetro quadrado, eu tenho que dividir o metro por 1000 duas vezes. Então, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 a menos 6 ou dividir por 10 a sexta, tá? Então, ó, vamos lá, ó. 10 a menos 6 metro quadrado. Beleza? Então, vamos lá, ó. 28 por 4, né? Isso aqui é o que? É 7, né? Mas primeiro vamos copiar aqui esses valores aqui. Então, aqui daria 7 e aqui embaixo eu teria um 10 a menos 6, ok? 7 vezes 1,7, faz ali de cabeça rapidinho, né? Ó, 49, 7, 11,9, tá? Então, ó, aqui ficaria 11,9 vezes aqui 10 a menos 8 e sobrou esse 10 a menos 6 aqui embaixo. Isso aqui, ó, 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6, para quem se lembra lá da parte de matemática e de notação científica, é a mesma coisa que isso aqui, né? Quando está dividindo, é um menos o outro. Então, isso aqui, ó, menos 8 menos menos 6 é a mesma coisa que menos 8 mais 6, que daria o quê? 10 a menos 2. O quê? 1. Então, veja que é uma resistência pequenininha mesmo, tá? Daria 0,119 ohm. Beleza? Como que eu sei a tensão? Eu utilizo a primeira lei de Ohm, né? Que o que? A corrente é o que? Tensão pela resistência. Então, para eu saber a tensão aqui que foi perdida, eu multiplico a corrente com a resistência. A corrente foi fornecida ali, ó, é 30 amperes. Aqui seria 30 amperes. E a resistência a gente acabou de calcular. Beleza? Então, ó, aqui ficaria, ó, vamos lá fazer a conta. 27, aqui dá 5, né? Aqui dá 3, 0,357, só que eu tenho que passa um zero, né? Então ficaria 3,57 volts, né? Deixa eu tirar esse 1 aqui para não confundir com a gente. Ou seja, a tensão ali na resistência, eu tenho uma queda de tensão de 3,57. Então, a minha saída aqui, ó, lá na torneira, vai ser a tensão de entrada menos a tensão que foi perdida. Então, isso aqui daria o quê? 216,53 volts, né? Porque perdeu 3,57 na fiação. A que se mais se aproxima aqui, pessoal, é essa. Então, é a alternativa C.
Bom, pessoal, vamos para o nosso próximo exercício então. Outra questão do Enem. O Enem adora eletricidade, tá, pessoal? Então, no circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas elétricas idênticas, A, B, C e D. Ó, que legal. Então, ó, eu sei, deixa eu trocar aqui a cor, tá, pessoal? Isso aqui não é muito boa, não. Que a resistência delas é igual, se elas são idênticas, né? Vou chamar de E. Comparando o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se que aí, pessoal, é o mesmo esqueminha que eu havia comentado, tá? A gente precisa analisar o que acontece. Ó, tá vendo que ele vai perguntar permanece acesa, brilho, o que acontece com a corrente. Ok, pessoal? Então, para isso, a gente precisa calcular a resistência equivalente ou fazer uma breve análise, tá? O que eu vou fazer para ajudar a gente? Vou fazer uma breve análise que eu acho que não tem necessidade da gente calcular a resistência equivalente nesse caso, porque ele pergunta o que acontece com cada uma das lâmpadas, tá? Então, pessoal, nós vimos que as lâmpadas elas funcionam como resistência elétrica. Então, pessoal, eu vou substituir essas lâmpadas por resistências, para ficar mais fácil da gente entender, tá? E é tudo igual, né? Ele comentou. Então, isso aqui é antes da queima, tá? Então, ó, veja, pessoal, ó, que aqui nós temos um circuito com essa cara, tá? O polo positivo da bateria, o polo negativo é daqui. Então, o que vai acontecer? A minha corrente ela vai vir para cá, a corrente da fonte, e parte ela vai vir para cá, e parte ela vai vir para cá. Essa corrente aqui, ó, quando elas chegam nesse caminho, o que acontece, pessoal? Ó, vamos primeiro com essa aqui, ó. Chegou aqui, o que ela vai fazer? Sentido horário. Então, ó, eu volto para cá. E essa aqui de cima, pessoal, quando ela chega aqui? Aí, pessoal, vocês têm que compreender um pouco mais, né? Os elétrons, eles vão sempre pelo caminho mais fácil, tá, pessoal? É igual você quando você vai ir para algum lugar, né? Você nunca vai optar para ir pelo caminho mais difícil, né? A não ser que você seja obrigado a passar por ali. E o que é o caminho mais difícil para o elétron? É o que tem resistência. Então, quando eu chego nesse ponto aqui em cima, o A, eu não vou, a corrente, os elétrons, eles não vão vir para cá, porque eu tenho uma resistência elétrica, né? Então, a tendência é que a corrente, os elétrons, ele venha para cá. E aí ele se junte com o meu I1 e saia para cá, ó. E aí eles se juntam e formam a corrente novamente. Então, essa lâmpada D aqui, ó, ela não vai se acender, mesmo na condição inicial, tá? Por quê? Porque os elétrons não vão passar por lá, por causa dessa ligação aqui, tá? Ó. Perdão, pessoal, apertei aqui um negócio na caneta. Então, por causa dessa ligação aqui, nenhum elétron vai passar pela lâmpada D. Então, a lâmpada D, pessoal, ela nunca esteve acesa, ok? Tudo bem? Beleza, pessoal? Outra coisa, né, que nós podemos falar. Bom, tudo bem. Isso aqui é sem a queima. A queima, pessoal, é da lâmpada elétrica A. Então, é como se eu tivesse, ó, imagina que meus fios eles foram cortados. A queima é como se ocorresse alguma coisa que eu corto os fios, né? Corto o fornecimento de energia.
Então, o que aconteceria, pessoal? Os elétrons eles não vão conseguir atravessar. Então, consequentemente, tudo que vem para cá passa para a lâmpada C. Ok? Então, o que vai acontecer? Né, pessoal? A gente vai ter um circuito bem simples, que é um circuito aí em série. Né, ó? Aqui é o negativo, positivo. Aqui nós temos a resistência e a tensão. Ok, pessoal? Então veja que aqui, ó, o que acontece? Se eu fosse calcular, ó, a minha resistência equivalente, ela seria o próprio R. E aí, consequentemente, minha corrente seria o quê? Tensão pelo R. Tá? Isso aqui é com a queima. Agora, sem a queima, o que acontece? Ó? Aqui em cima, quanto que seria minha resistência equivalente desses dois? Está em série. Então, a mesma coisa de eu ter uma resistência somente de 2R. Um R. Perdão, pessoal. Não vou nem desenhar essa parte, pessoal, porque a gente viu que isso aqui não passa corrente para cá. E aí, ó, consequentemente, eu tenho duas resistências como? Em paralelo. Então, se estão em paralelo, o que vai acontecer? É a mesma coisa de eu ter uma resistência somente. Faltou desenhar a minha bateria, né? Como? Uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente é o quê? Produto pela soma. Então aqui eu teria o quê? 2R ao quadrado dividido por 3R. Eu teria o quê? 2R sobre 3. Então a minha corrente aqui, que sai da fonte, ela seria o quê? Uma corrente de V sobre 2R sobre 3. Então seria o quê? 3V sobre 2R seria o quê? 1,5 V sobre R. Então veja que a minha corrente lá na situação inicial, ela é maior, né? A que sai da fonte, tá, pessoal? Eu estou falando da corrente que sai daqui, ok? Ela é maior do que quando a lâmpada se queima, beleza? Aí com isso a gente já consegue interpretar a resposta, tá? Então as lâmpadas B e D apagam-se e C permanece acesa com o mesmo brilho. Tá errado, né? A D já estava apagada e a gente viu que a corrente altera, então não tem como permanecer com o mesmo brilho. A lâmpada B apaga-se, a C permanece acesa e a D permanece apagada. Aqui, ó. Isso aqui está certinho. A B apagou, porque não está passando. A C, que já estava acesa. Ah, não. Só que tem algo errado aqui, né, pessoal? Permanece acesa com o mesmo brilho. Não. Nós vemos que a corrente que chega aqui, ela varia, tá? Então, ó, lâmpada B apaga-se, a C permanece acesa com maior brilho e D permanece acesa com o mesmo brilho. Não, a D não está acesa, né? A lâmpada B apaga-se, a C permanece acesa com o mesmo brilho e D permanece acesa. Também não. As lâmpadas C e D permanecem acesas com o mesmo brilho. Não, D não está acesa. Então, pessoal, calma aí. Vamos ver se tem alguma coisa que eu vi errada aqui. Vamos lá. Ah, tá. Eu cometi um errinho aqui, pessoal. Que o que acontece? Essa aqui é a corrente da fonte, tá? Aqui ele está falando sobre a corrente da C, né?
Nesse caso, dá V por R, né? No caso em que está aqui. Mas a gente está analisando da C. Eu estava falando da fonte, tá vendo? É por isso que é bom tomar cuidado. Nesse caso aqui, pessoal, essa corrente que sai da fonte, ela é de aquele valor que a gente obteve lá, ó, que é 1,5 V sobre R, ok? O que acontece, pessoal? Quando eu chego aqui, tá vendo que aqui em cima eu reparto, né? Ó, parte vai para cima e parte vai para baixo. Como parte vai para cima e parte vai para baixo, né? E é proporcional, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a gente divide essa corrente por 3, né? E aqui, ó, vai vir meio V sobre R. E aqui vai ficar o quê? V sobre R. Oh, perdão, pessoal, o oposto, né? Por quê? Porque vai sempre menos, né? Ó, primeira lei de Ohm. Olha eu se confundindo aqui, ó. Primeira lei de Ohm é o quê? Tensão pela resistência equivalente. Então, se eu aumento, né? Aqui eu tenho uma resistência maior. Então, aqui vai ser meio e aqui vai ser 1. Então, veja que na minha lâmpada C, né? Continua tendo V sobre R. Então, essa alternativa B, ela está correta. A C permanece acesa, né? Ó, a C ela permanece acesa com o mesmo brilho. Porque tanto nessa situação aqui de cima como na de baixo, está passando uma corrente de V sobre R. Beleza? Então, pessoal, é bom às vezes eu cometer esses errinhos, porque aí vocês podem ver o que vocês podem também cometer, tá? De erro. Mas espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, aqui é um pouco mais sobre medições, tá? Eu não cheguei a comentar com vocês, mas eu achei interessante trazer alguns exercícios, tá? Medições, pessoal, vocês têm que ter duas coisas em mente, tá? Se eu for querer medir a tensão, eu tenho que medir em paralelo. Então, meus fios eles têm que ficar em paralelo com o circuito. Como assim em paralelo? Igual tá aqui, ó. Tá vendo? Que ele fica em paralelo. E você liga nos mesmos dois terminais, tá? E se eu quero medir corrente, eu tenho que medir em série. Como assim em série? Ele vai na sequência, né? Série é sequência. Então é o que está acontecendo aqui, ó. Veja que ele vai na sequência, né? Ó. Eu não tenho dois fios, eu tenho uma entrada, uma saída e assim segue, tá? Então, ó, um multímetro pode atuar como voltímetro. Voltímetro é um medidor de tensão, tá, pessoal? Ou como amperímetro, que é um medidor de corrente. A forma de conectar o multímetro do circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada de lanterna de resistência elétrica igual a 40 ohms brilha quando conectada a 4 pilhas em série, cada uma com 1,5 volts de tensão elétrica. Então, eu vou colocar o E, pessoal, que é da bateria, tá? Então, como é em série, eu praticamente somo. Então, aqui eu teria 6 volts. O multímetro 2 indica o valor de 5,62. Então, pessoal, o que esse multímetro está fazendo? Ele está medindo a tensão na lâmpada. Por que na lâmpada? Porque ele está medindo a tensão entre esses dois pontos. Ó. Beleza? Ok? E aí, ó, e o multímetro 1 está conectado, porém ligado, porém desligado, tá? Mas a gente sabe que ele está em série. Se ele está em série, ele vai medir corrente, tá? Então, ao se ligar o multímetro 1, a grandeza física e o seu valor correspondente indicados na tela são respectivamente. Então, esses aqui estão errados, né? Como eu faço para saber a corrente, pessoal? Lei de Ohm.
Eu uso a tensão da bateria, pessoal? Não. Por quê? Porque eu tenho perdas, né? Meu multímetro possui uma resistência, os fios têm uma resistência. Então, a gente sempre utiliza o que a gente consegue medir, né? Nesse caso aqui, a gente consegue medir a tensão na resistência, ou seja, na lâmpada, que está aparecendo ali, 5,62 volts. E a gente tem o que? A resistência da lâmpada, que é 40 ohms. Aí, pessoal, primeira lei de Ohm, que é a tensão pela resistência. Então, ficaria o quê? 5,62 dividido por 40. Aí, pessoal, vocês têm que fazer o cálculo, né? Dá 16 dá 4, 2, 0, 5. Então, se eu dividir 5,62 por 4... Ixi, calma aí, pessoal, eu fiz um erro aqui. É 1,45, é isso? Não, tô achando que tem algo de errado aí, hein? É 1,405, perdão. Né? Ok? Só que é por 4, eu estou dividindo por 40. Então, eu tenho que dividir esse valor aqui por 10 ainda. Então, ficaria 0,14, 0,5, né? Vou colocar só 0,14. Então, a alternativa correta seria corrente elétrica e 0,14 ampere, tá? Toda vez que vocês tiverem uma questão dessa, pessoal, utilizem o que o aparelho está medindo, devido a essas inconsistências de perdas aí na resistência dos fios. Meus aparelhos de medição possuem resistência elétrica, então posso ter influência deles, né? Então a gente sempre usa o que a gente está medindo diretamente. Bom, outra questãozinha aqui. Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico, isso aqui é do Enem também, tá, pessoal? Para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico, né? Então, ele tem aqui essas duas informações. No nosso caso, o importante aqui é a potência, né, desse ferro, que é 750 watts. Sabe-se que esse aparelho é utilizado 30 minutos por dia durante 30 dias. Qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desse eletrodoméstico em kWh? Tá? Então, pessoal, a energia é a potência vezes o tempo que esse aparelho fica ligado. A potência eu tenho que passar para quilowatt, então eu divido por 1000, dá 0,75. E aqui eu preciso saber o tempo mensal que esse aparelho fica ligado. Por dia é 30 minutos, ou seja, meia hora. 30 dias multiplico por 30, isso aqui vai dar 15 horas. Então, num mês, esse aparelho ele fica aproximadamente 15 horas ligado. E aí, pessoal, basicamente é só fazer a multiplicação agora. 0,75 vezes 15, tá? Aí vocês multiplicam aí, né? Não tem para onde correr, né? Vai dar 25, 35, 37, mais 5, 7, 12, dá 11, né? Duas casas. Então, dá 11,25 kWh. Se aproxima mais da alternativa D, ok? Beleza, pessoal? Bom, aqui mais um de medições, tá? Baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal não possui resistência interna, entretanto, baterias reais apresentam resistência interna, simbolizando uma tensão efetiva inferior à sua tensão nominal E.
Então, ó, aqui uma outra perda, pessoal, ó, que é considerado. Nossa própria bateria tem uma resistência interna. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, né? Então você sabe esse carinha aqui, né? Determine-se sua carga pelo conhecimento da corrente enquanto está conectada a um circuito de resistência R de tensão efetiva V e da resistência interna R da bateria. De posse de um amperímetro de uma resistência teste R, se é uma resistência teste, pessoal, é um valor que nós conhecemos. Então esse R, ele é conhecido. Ok? Então, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria é... Bom, pessoal, para isso, nós temos que lembrar daquilo, novamente, que a tensão ela é medida em paralelo e a corrente em série, tá? Então, quando eu meço, por exemplo, a minha tensão assim, né, o voltímetro aqui, eu estou medindo a tensão nesse cara aqui, né, que está em paralelo. E quando eu meço a corrente, eu estou medindo a corrente em série aqui do circuito, ou seja, a corrente que está por aqui, né, passando por aqui. Ó, pessoal, vamos imaginar, ó, qual que seria a resistência equivalente desse circuitinho? A resistência interna aqui da minha bateria mais a resistência teste. Então, ó, se eu pego a tensão que eu medi aqui no meu voltímetro e divido pela resistência equivalente, ó, esse aqui eu medi, esse aqui esses dois, né, ó, eu medi. Então, a minha resistência equivalente eu consigo achar, que é o que? A tensão pela corrente. Então, eu consigo achar o Rzinho. Ó que bacana. E o meu Ezinho? Aí é fácil, né, pessoal? Porque se eu sei a minha tensão, eu sei que essa tensão vai ser igual o meu Ezinho menos o que? O Rzinho vezes a corrente. Então, eu sei também achar o meu E. Né? Vai ser o que? Tensão mais o meu RI. Beleza? Então, esse A tá certo. Os outros, pessoal, pode ver que nós temos configurações não muito interessantes. Por quê? Ó, é que eu tenho um voltímetro em série, medindo errado. Ó, voltímetro em série, estou medindo errado. Né? Ó, amperímetro em paralelo, está medindo errado. Amperímetro em paralelo. Então, essas são configurações que não fazem sentido. O que faz sentido é o que temos aqui na alternativa A. Estamos acabando, hein, pessoal? Bom, vamos para mais um desses exercicinhos, tá? Então, pretende-se construir um banheiro em uma área externa, no qual são instalados 2 chuveiros elétricos que podem ser ligados simultaneamente, tá? Cada um com um consumo de 5,5 kW. Então, esse 5,5 é a potência, tá, pessoal? A tensão disponível na rede elétrica é de 220 volts. Sabe-se que quanto maior for a área de seção reta de um cabo elétrico, maior será a intensidade da corrente que ele conseguirá suportar, porém maior será o seu custo. Então, quanto mais grosso for o cabo, mais ele vai suportar de carga, né? Como estava mostrando aqui na tabela, só que ele também é mais caro, né? Portanto, deve ser selecionado o cabo de menor área de seção reta que seja capaz de suportar a corrente requerida para a instalação. No quadro, são apresentados os valores nominais da área de seção reta de cabos elétricos comumente encontrados no mercado, com isolamento térmico, né? Então, o cabo que apresenta o menor custo e que suporta a corrente total necessária da fiação dos 2 chuveiros é o que tem a área da seção reta em milímetro quadrado igual a... Então, pessoal, vamos lá.
Então, ó, eu tenho dois chuveiros que são ligados simultaneamente. Tá? Então, eu posso ligar esses dois chuveiros, tanto faz em série ou em paralelo, pessoal. A potência que eu vou ter ali total vai ser o quê? A dos dois chuveiros. Ou seja, vai ser duas vezes aquela potência ali que dá 11 kW. Então não tem para onde fugir, tá? Para eu saber a corrente, né, que vai ir para esses dois chuveiros, basicamente eu tenho que aplicar o quê? Aquelas leis da potência lá, né? Nesse caso, o que eu tenho? O que eu preciso saber? A corrente. E o que eu tenho? A potência e a tensão. Então, eu tenho que lembrar daquelas expressões da potência. Aquela primeira que eu mostrei já resolve, né? Ó, perdão, coloquei U aqui, mas é V. No qual nós temos que a corrente é a potência pela tensão. Então, a potência é 11 kW, ou seja, 11.000, e a tensão é 220, tá? Ó. Isso aqui, pessoal, ó, se eu dividir por 11, em cima e embaixo, simplificar, aqui em cima eu vou ter 1.000 e aqui eu vou ter 2. 1.000 não, né? Dá 100. Calma aí. Isso, dá 100. Dá 1.000. Calma aí, pessoal. Tô vendo se eu fiz alguma coisa de errado aqui. Ah, perdão. Aqui dá 11, né, pessoal? Dividido por 11 vai dar 100 em cima, né? Aqui dá 100. E aqui dá 2. Então, isso aqui dá 50 amperes. Beleza? Tudo bem? Né? Ó, tá certinho. 11 dividido por 1 dá 1, 100. Isso aí, tá? Então, a corrente que vai ir para esses dois chuveiros, ela vai ser uma corrente máxima, né? Ou seja, se os dois forem ligados simultaneamente, de 50 amperes. Qual fio que suporta, qual o disjuntor que suporta, ou fio, perdão, que suporta 50 amperes? Nós temos essas duas opções, o de 6 e o de 16, tá? O de 6, ele suporta até 54, o de 16, ele suporta até 100, tá? Os dois atendem, entretanto, o de 16 milímetros quadrados, ele vai ser muito mais caro, né? Porque ele é muito maior, ele suporta muito mais do que a gente precisa. Então, pela própria definição do enunciado, o que suportaria o que seria mais barato seria o de 6. Ou seja, a nossa alternativa D. Para finalizar, pessoal, a última aqui de hoje. Então, após comprar um chuveiro elétrico, um rapaz e uma lâmpada fluorescente compacta para sua casa, um rapaz faz a seguinte pergunta: por quanto tempo essa lâmpada precisa ficar acesa para consumir a mesma quantidade de energia elétrica que um chuveiro consome em um banho de 12 minutos de duração? Para responder essa pergunta, consultou as embalagens dos dois produtos e observou os detalhes mostrados nas figuras. Tá? Então, ele dá aqui a voltagem, né, a potência, né, da lâmpada e a tensão da lâmpada e a potência do chuveiro e a tensão do chuveiro. Então, para isso, pessoal, primeiro a gente calcula a potência total que a lâmpada teria que consumir, que é a potência do chuveiro. Ou, desculpa, a energia total que a lâmpada teria que consumir, que é a energia do chuveiro. Como que a gente calcula? Potência vezes o tempo. Vamos escrever aqui chuveiro para a gente separar bem. Potência do chuveiro é 7.500. Aqui que é o que pega o pessoal. O tempo
né? Ó. É o que? Está em minutos. Como que eu converto minutos para hora, tá? Aí, pessoal, lembra? 1 minuto, né? Ou 1 hora, né? Acho que é mais fácil fazer com 1 hora aqui. 1 hora e 60 minutos. Então, ó, 12 minutos vai dar quanto de hora? Tá? Vocês vão ver que vai dar o quê? 12 sobre 60. Né? Se eu dividir por 6 aqui vai ficar 2 sobre 10, que vai dar o quê? 1/5. Então dá 1/5 de hora. Ah, agora sim, né, pessoal? Então, ó, a minha energia seria o quê? 7.500 dividido por 5. 75 dividido por 5, acho que dá 15, né, pessoal? Vamos ver se é isso mesmo. 25, isso aí. Então, aqui eu daria 1.500 watt-hora. Então, essa seria a energia consumida pelo chuveiro. Essa aqui ela tem que ser igual a da lâmpada, né? Eles têm que gastar a mesma coisa. Então, ó, mesma coisa, potência vezes o tempo. O tempo é o que eu quero saber da lâmpada. Então, seria a energia pela potência, que é 1.500 watt-hora. Qual que é a potência da lâmpada? 20 watts. Né, ó? Então, aqui daria 75 horas. Ou seja, a nossa alternativa B. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa aula, nossa revisão de elétrica. Nós temos muitos exercícios. Vimos outros conceitos, que é a segunda lei de Ohm, medição, né, de corrente e de tensão, entre outros conceitos que nós não havíamos vistos, ok? Então, agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima aula.